vocês espero que estejam mais animados, mais motivados, mais empolgados do que ontem. Espero de verdade que vocês tenham aproveitado muito a aula de ontem. Quero agradecer os comentários que eu recebi o comentário aí no vídeo, muitas pessoas me mandaram pelo WhatsApp, então eu fiquei muito feliz e esse feedback de vocês é bem importante. Tá? Então, depois que você ver essa aula de hoje, você pode deixar o seu comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida, também pode deixar, mas nós vamos ter um tempo para discussão a respeito dessas aulas na semana que vem. Então, continua me acompanhando por aqui. A respeito dos comentários, agradecer vocês. Espero que estejam utilizando o caderninho, né? Fazer as anotações. Hoje, esse nosso encontro, ele é um encontro mais técnico. Então, eu vou entregar para vocês as ferramentas de gestão do tempo, eu vou entregar para vocês a técnica de priorização. Nós vamos trabalhar com algumas planilhas hoje. Essas planilhas é só você clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo, na descrição dele, que você vai direto para o meu Drive e lá você pode baixar essas planilhas no seu computador. Nós vamos falando delas no decorrer da aula, certo? Então, chega de conversa e bora lá aproveitar esse dia de hoje? Então, vamos lá. Para que nós possamos entender hoje essa questão do gerenciamento do tempo, nós ocupamos alguns papéis, nós temos alguns papéis. Então, é preciso você compreender esses papéis. Primeiro, a gente fala do papel individual. O papel individual ele está relacionado às atividades que é você com você mesmo, as coisas que você faz única e exclusivamente para você. Yara, o que é isso? O seu tempo de sono, a sua alimentação, exercício físico, oração, coisas que você faz só com você. E daqui a pouquinho, quando eu apresentar uma planilha para vocês, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, porque vai ter uns exemplos aqui. Eu gosto bastante de exemplos, porque fica mais fácil para que vocês possam visualizar. Então, mas para ficar claro já, o papel individual é aquele que você ocupa o tempo com você mesmo e com mais ninguém. Tem também o papel familiar. E nesse papel familiar, a gente vai colocar aqui, é aquele papel que você desempenha com os outros. Aquilo que você precisa fazer para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, pais, mães, tios, enfim, todas aquelas pessoas que estão no seu seio familiar, tempos de visita, tempos de ligação, levar ao médico, enfim, quanto tempo você gasta desenvolvendo esse papel familiar? Quanto do seu tempo você reserva em função dos outros, em função dessas pessoas? Temos também o papel profissional. E nesse papel profissional aqui, eu quero falar de duas coisas juntas para vocês, que é o papel profissional e o papel empresarial. No caso do papel profissional, ele está relacionado ao seu desenvolvimento enquanto profissional. Então, alguns aqui podem ter apenas o papel profissional e outros o papel profissional e o papel empresarial. Tá? Então, isso vai ficar... É um ajuste que vocês irão fazer. No papel profissional, é aquilo, quanto eu gasto de tempo com o meu desenvolvimento, seja para um curso, seja para um treinamento, seja para que eu me desenvolva, sabe? Para que você aprenda aquilo que você não sabe. Então, quanto do seu tempo você vai precisar fazer um curso, se você resolve abrir um negócio, para papel profissional, aquilo que te causa desenvolvimento. Enquanto que no papel empresarial, a gente está falando ali de você parar para elaborar estratégias, para fazer reuniões, para encontrar parceiros, aquilo que está relacionado às coisas que vão ser estratégias para fortalecer o seu negócio. Que é importante a gente entender que dentro daquele papel individual vai incluir as suas horas de trabalho. Tem 8 horas por dia de trabalho, você está dentro ali da organização. Mas além mais do que isso, no seu papel profissional ou no seu papel empresarial, o que mais você precisa realizar de atividade? Então isso vai te ajudar a trazer clareza para você não confundir
as coisas que você precisa fazer no dia a dia ali, que são rotineiras dentro da organização, dentro da sua empresa, com aquilo que você precisa fazer para se desenvolver, para melhorar, para buscar mais conhecimento, para elaborar novas estratégias, para pensar de fato. Vou tomar uma aguinha, né? E aí a gente tem aqui um último papel, que é o papel social. É o papel da contribuição, aquilo que você está contribuindo para a sociedade. E aí nesse papel social pode ser ajudar em alguma ONG, fazer alguma palestra gratuita. Hoje, por exemplo, eu estou cumprindo o meu papel social, eu quero disseminar alguma coisa que eu sei que pode ajudar alguém. Então, como você usa, como você distribui o seu tempo para isso? Você faz essa atividade, você desenvolve essa atividade de seu papel social. Então, por isso que é importante você ter essa visão de todos esses papéis, que são os papéis possíveis de serem desenvolvidos. Você vai ser obrigado a ter todos? Não, mas depende do seu estilo de vida, das suas escolhas, como nós dissemos na aula de ontem. Tudo é uma questão de escolha, então vai depender das suas escolhas. E aí, aqui dentro do gerenciamento, hoje a gente vai falar de auditoria do tempo, de alavancagem e de enquadramento. Yara, o que é isso? Então vamos lá. A auditoria do tempo. Lembra da tarefinha de ontem? Eu quero saber se vocês fizeram a tarefinha. Vocês começaram, deram o primeiro passo na auditoria do tempo. Então, é o levantamento da situação, é você olhar para os seus objetivos, para as suas metas, para aquilo que você quer mudar de fato, para aquilo que você quer executar. Então, é definir uma imagem. Se você tirar uma fotografia, você tem clareza dessas atividades, como você tem distribuído isso, e ir agrupando coisas que são complementares, coisas que podem ser próximas uma das outras, porque se a gente está falando de planejamento, é justamente isso. E para qualquer planejamento, eu preciso colocar tudo na minha frente, eu preciso anotar, eu preciso espelhar ali todas as minhas possibilidades. É como se eu fosse fazer uma fotografia de todas as atividades que eu desenvolvo, tudo aquilo que eu executo, tudo aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, e a partir daí você vai ter referência para as mudanças. Porque aí você vai olhar e vai falar, nossa, mas eu estou gastando muito tempo com o meu transporte, eu estou gastando muito tempo com a minha alimentação, eu estou gastando muito tempo com o WhatsApp, eu estou gastando muito tempo com o Facebook. É você olhar e ter uma visão geral de tudo isso. E aí tá aqui, ó, um quadro de auditoria do tempo. O que eu pedi para vocês fazerem de forma aleatória ontem, esse quadro aqui, eu espero que esteja aparecendo aqui o mouse. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, no papel individual, tá vendo que eu tenho aqui, ó, por exemplo, 10 horas para o meu papel individual. Desculpem. Esse é um quadro que é um quadro por semana, é um quadro semanal. Se a gente for olhar aqui, ó, são 168 horas que a gente tem na semana. Então, como que a gente utiliza essas 168 horas? Então, eu coloquei aqui, esse aqui são as horas que você vai utilizar. É apenas um exemplo, é uma fonte tirada de um estudo da revista de administração lá da Universidade de Santa Maria, né? Tá aqui a referência para vocês. Então, se eu coloco aproximadamente 10 horas no meu papel individual. Aqui está incluso o meu tempo de sono, as coisas que eu vou ocupar para fazer para mim, em meu benefício, ou que eu precise resolver, ir ao cabeleireiro, cortar o cabelo, fazer as unhas, enfim, ler. Eu já vou mostrar um exemplo do que pode ser tudo isso. Mas é você primeiro mapear aqui, se eu te perguntar hoje, quantas horas você gasta no seu papel individual semanalmente, você sabe? E aí, algumas pessoas, eu sei que isso é do comportamento humano, você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu não tenho paciência para fazer isso. Mas eu te garanto que se você fizer esse mapeamento, você vai ter muito mais clareza para a sua tomada de decisão. E quando a gente olhar ali no final sobre a priorização, você vai falar assim, uau, realmente eu tenho como ajustar meu tempo. E você, olhando isso aqui, você pode observar, nossa, mas no meu papel individual aqui eu estou gastando 10 horas. Será que eu posso gastar um pouco mais comigo?
Aqui no meu papel social, percebam aqui como eu falei que é algo de contribuição. Se eu distribuir, por exemplo, 1h30 na sexta, 3 horas no sábado, e aí no domingo eu tenho um tempo maior para dar uma palestra, para dar um curso, para ajudar alguém, para fazer uma doação, para participar de alguma ação beneficente. Então, são possibilidades. Esse é o seu quadro de auditoria do tempo. E você vai fazer isso, esse mapeamento. Quantas horas você está gastando por semana em cada um desses papéis? E aí, se você nem desenvolve nenhum papel social, imagina quantas horas sobram a mais no seu dia. Quantas horas mais sobram para você resolver outras atividades? A partir do momento que a gente faz o mapeamento, aí a gente vai ter a alavancagem do tempo. E o que é essa alavancagem do tempo? Aí sim, eu satisfazer esses meus papéis. Eu preciso gastar mais tempo no individual, eu preciso gastar mais tempo no meu profissional, eu preciso gastar mais tempo no social. Como que tá? Mas só que como que eu vou fazer isso? Qual que é a minha referência? É o meu principal objetivo, o meu principal sonho. Lembra quando nós falamos dos sonhos ontem? Então, se eu tenho alguns sonhos, eu preciso ter um objetivo, porque é a partir desse objetivo que eu vou conseguir fazer essa distribuição do meu tempo, para que eu possa satisfazer mais um papel. Se você está pensando, por exemplo, em abrir a sua empresa, ou se você já tem a sua empresa, você precisa satisfazer o seu papel de empresário. Quanto tempo por semana você tem se dedicado ao seu papel de empresário, de realmente pensar nas estratégias, de realmente analisar a sua empresa, de cuidar dela de verdade e não se deixar ir pelo acaso, por conta das situações do dia a dia? Lembra quando nós falamos da importância do planejamento, das coisas que são importantes? Isso está relacionado a proatividade, porque a partir do momento que você fez aquele mapeamento e aí você vai partir para alavancar o seu tempo, ou seja, dar um upgrade nele, você vai conseguir distribuir melhor o seu tempo. São atitudes conscientes, porque você sabe exatamente aonde você está e aonde você quer chegar. É ter atitude consciente, é aquilo que a gente já falou, é não se deixar levar pela onda, se levar pela maré, é tomar atitude com base no resultado que você quer. Agora, se você não tiver um objetivo, não souber que resultado você quer, como você pode tomar atitudes? Reflete, pensa. Se eu não tenho um objetivo definido, se eu não tenho algo claro, como que eu posso tomar alguma atitude? Então é importante isso. E aí a gente vai ver isso aqui na alavancagem do tempo. Então nesse quadro aqui, ó, por exemplo, é um quadro para você colocar seus objetivos. Então se eu for pensar aqui, ó, no meu objetivo individual, a implementar uma saúde preventiva, realizando exames regulares, melhorar o condicionamento físico, reduzir o peso, investir no desenvolvimento pessoal. O que eu preciso fazer para que eu alcance esses objetivos aqui? E aí aqui nós temos um exemplo. Se eu quero melhorar essa questão de saúde, condicionamento físico, eu vou precisar fazer refeições saudáveis, dormir, fazer exercício, fazer yoga, ler. Uma coisa importante é que muitas vezes as pessoas, quando começam a fazer, por exemplo, exercício físico, e aí no primeiro dia você vai, é uma beleza. E aí, só que aí você quer ir todos os dias. Só que você não tem tempo para ir todos os dias e você começa a se frustrar e desanimar e desiste de ir. Então, no nosso exemplo, a gente tem aqui, ó, ir no mínimo 3 vezes por semana. Então, você se programa para ir 3 vezes, porque vai sobrar 2 dias para você fazer outra atividade, para você ler, por exemplo, mais páginas de livro. Então, perceba que é uma questão de distribuir melhor esse tempo. Como você distribui, como você cuida dele. Se eu for pensar aqui, ó, no meu papel familiar, aumentar o contato com os familiares e amigos, dar mais atenção à esposa ou esposo, fazer programas regulares, estreitar relacionamento com os filhos. Então, como que eu vou distribuir meu tempo fazendo isso? Fazer 2 visitas semanais a parentes e amigos. Uma visita para um parente, uma visita para um amigo. Essa semana eu visitei minha mãe, semana que vem eu vou visitar minha tia. Ou essa semana eu fiz uma visita aqui, semana que vem eu vou visitar uns amigos.
Mas aí sabe o que acontece? Tem gente que quer visitar os amigos todos os dias ou visitar a família todos os dias. Brincadeiras à parte, né, pessoal? A nossa família, esses laços, esses contatos, eles são importantes, mas nós precisamos aprender a dividir esse tempo, a saber como nós vamos utilizar. Reservar 7 horas por semana para programas com os filhos, realizar programas semanais com a esposa, com o esposo, enfim, de se organizar. Isso é só apenas sugestões de como você vai melhorar o seu papel familiar, no seu papel profissional, fazer cursos de aperfeiçoamento e capacitação profissional. Veja bem, se você está inserido no mercado de trabalho, você precisa se capacitar. Não adianta eu pensar que eu fiz uma faculdade há 10 anos atrás e que está tudo bem. Todos os dias tem uma novidade no mercado, todos os dias tem algo novo acontecendo e eu preciso estar atenta a isso. Então é importante fazer cursos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, cursos técnicos, cursos de desenvolvimento de habilidades humanas. A gente sabe que o diferencial do profissional do século XXI são as habilidades humanas. Essa é até o meu objeto de estudo no mestrado que eu estou fazendo, né? Essa questão das habilidades, entender essas habilidades e entender se as pessoas estão conscientes disso ou como estão desenvolvendo essas habilidades humanas. Esse é um estudo que teve no Fórum Econômico Mundial, que saiu em 2016, que essas eram as habilidades. Se nós formos observar o mundo em que nós estamos vivendo, a habilidade humana é essencial. Então, a forma de nós nos comunicarmos, a forma de nós nos relacionarmos com as pessoas, tudo isso faz de nós um profissional melhor. Isso é complementar, isso ajuda no desenvolvimento. Então, participar de cursos de capacitação, investir no inglês. Vocês podem observar aqui, ó, na coluna da esquerda, ele está falando das metas, dos projetos. É o nome do que eu preciso fazer, né? Eu preciso emagrecer, mas o que eu preciso fazer? De forma didática. Aqui estão os objetivos. Era bom até ter apagado essa meta aqui. Aqui estão os objetivos e aqui as ações de referência são as suas metas. Por quê? Para todo objetivo, a gente tem várias metas. Lembra que eu comentei na aula de ontem que eu tenho um projeto para 20 anos e dentro desses 20 anos são pequenos pedacinhos que vão sendo construídos. Então, são essas ações que eu preciso ir construindo um pouquinho a cada ano para que quando eu chegar nesse processo de daqui 20 anos eu falo, uau, consegui. Porque isso é o que vai me mover, é isso que vai me tirar, vai me fazer fazer as melhores escolhas. No campo profissional, no campo empresarial, no campo social. Então, aqui tem uma quantidade de exemplos para que vocês possam elaborar o quadro de alavancagem do tempo de vocês, definir as metas de vocês, definir os objetivos de vocês, aquilo que vocês querem e que vai fazer a diferença na sua vida. E aí, passou uma moto aqui, espero que vocês não tenham ouvido. Aí a gente vem agora no enquadramento do tempo. Bom, a gente mapeou, a gente alavancou. E como que a gente enquadra isso? A gente vai dividindo em pequenas porções, porque tudo que a gente pensa... Por exemplo, se eu pegar aqui, ó... eu vou pegar aqui, só para você. Se eu pegar aqui para vocês, não sei se dá para ver. Esse livro, ele tem 615 páginas, é um ótimo livro. Mas se eu pegar e olhar para esse livro de 615 páginas, eu já vou me desanimar, eu já vou ficar triste. Mas se eu falar que eu vou ler 10 páginas dele por dia, em 60 dias eu terminei. 10 páginas por dia, em 60 dias eu terminei. Em 2 meses eu vou ter lido o livro. Não é muito mais fácil de eu entender, de eu fazer isso, se eu me dispor a ler 10 páginas dele por dia e ir aprendendo um pouquinho cada dia, e aprendendo e já ir aplicando, aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Então, é isso. O enquadramento do tempo é mapear as tarefas que eu tenho que fazer por semana. Porque se eu for colocar o tempo só para eu ler o livro de 600 páginas, então eu vou colocar aqui 1 dia, 2 dias, 1 semana. Quanto tempo eu vou ficar só lendo o livro e vou deixar todas as outras áreas?
Lembra, nós já falamos ontem a respeito disso, da questão do equilíbrio. A gente vai dividindo o nosso tempo em pequenas porções e fazendo as coisas para que os nossos objetivos se tornem realidade, os nossos sonhos se realizem. Então, é desdobrar sistematicamente as atividades e os compromissos através de listas e tarefas. Quer ver o exemplo? Vamos lá. Então, a gente começa pelo planejamento semanal. Então, eu tenho por hábito sempre no domingo ou quando no sábado fica mais tranquilo, já fazer no sábado, de desenhar as principais tarefas que eu preciso realizar naquela semana, de desenhar as principais decisões que eu preciso tomar, aquilo que é de mais importante, aquilo que eu preciso fazer de verdade, que vai me conduzir a atingir os meus objetivos, a eu fazer o que precisa ser feito. Então, é muito importante. E aí, quando eu faço esse planejamento semanal, eu vou olhar para a semana anterior, eu consegui fazer, se eu não conseguir, opa, mas eu vou ter que jogar para cá. Por quê? Porque eu priorizei algo em detrimento de outro. E aqui está um exemplo de planejamento semanal. Por exemplo, papéis. No papel individual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar um livro, eu tenho que fazer uma inscrição, e aí eu coloco que dia da semana eu vou fazer isso. Então, imagina, você chega no final da semana, você lista tudo que você tem para fazer, que é importante. E aí tem aqui vários exemplos, você vai ler com calma esses exemplos, comprar livro, fazer inscrição num curso, pesquisar nutricionista, marcar consulta. Isso aqui são coisas que estão relacionadas ao seu papel individual. Lembra que eu falei as coisas que estão direcionadas a você, que diz respeito apenas a você? Familiar, ligar na agência de turismo, marcar visita para quarta-feira. Por quê? Porque é algo que vai ser programado com a família, visitar a agência de turismo para definir viagem. E o que eu acho mais interessante nessa planilha aqui é que você coloca aqui o dia que você vai precisar fazer e aqui o tempo que você vai gastar com essas atividades. Porque lembra quando eu falei ontem, se a gente não coloca o tempo, se a gente não delimita um tempo para fazer atividade, nós acabamos nos demorando muito, a gente não toma decisão com mais rapidez, com mais eficácia, algo que realmente faz a diferença. Então, às vezes aqui, visitar a agência de turismo para definir a viagem há 1 hora. Então, nessa 1 hora, eu tenho que ter colocado o meu tempo de deslocamento, o tempo que eu vou demorar para ir, tempo para voltar e quanto tempo eu pretendo ficar lá. Se eu coloco que eu tenho essa 1 hora, o que acontece? Isso me obriga a não perder o foco lá dentro da agência. Eu estou indo lá para resolver algo específico. Então, quando eu chego lá, eu tenho um objetivo definido, eu já sei o que eu fui fazer lá. E isso me faz recordar muito da época que eu trabalhei com eventos. E essa experiência de gestão do tempo, de organização, ela vem disso, de quando eu trabalhava com assessoria cerimonial, porque era tudo muito cronometrado, nós precisávamos ter tempo para organizar, todas as coisas precisavam acontecer na hora certa e precisava de organização, de planejamento. E foi através disso que eu consegui enxergar essa importância da gestão do tempo, de nós nos organizarmos, porque tudo flui. Você vai ver que isso vai te trazer muito mais tranquilidade, muito mais leveza a partir do momento que você começa a fazer. Pode parecer chato, pode parecer cansativo, mas você não gasta meia hora do seu sábado. Imagina o que é meia hora, 15 minutos, para você parar e fazer uma listinha daquilo que é importante você resolver na semana e que vai te trazer resultado para a sua vida, que vai fazer diferença. E aí, a gente vai fracionar isso no planejamento diário. Planejamento diário é a listinha que você vai levantar de manhã e vai falar assim, hoje tem que fazer isso, isso, isso. Para no final do dia você saber exatamente. É um processo bem simples, a tradicional listinha. É definir e priorizar as tarefas, a revisão. Desculpa, pessoal, essa revisão da semana anterior não devia estar aqui, a revisão do dia anterior, tá? O que ficou do dia anterior eu vou corrigir aqui depois. E aí você vai fazer o processo de escolhas. E eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês, que fica mais fácil. Aqui tem a tabelinha de prioridade. Eu já vou chegar na prioridade para você entender como você vai preencher isso aqui. Aqui são as suas tarefas e compromissos do dia. Que horário eu tenho que realizar isso? Eu tenho que ir lá na agência de turismo às 9 da manhã. Quanto tempo vai durar? 1 hora eu vou gastar lá. Porque quando você vai colocando aqui a quantidade de horas,
você vai sabendo exatamente quanto tempo você vai gastando para sua atividade e fica mais fácil para você fazer os ajustes necessários. Quando chegar no final da semana, você já vai saber mais ou menos quanto tempo você gasta com cada atividade. E com o tempo, isso acaba se tornando automático para você, certo? E aí aqui o sim ou não. Você cumpriu ou não cumpriu as atividades que tinha? Porque aí se não cumpriu, lembra que a gente falou aqui na tela anterior? Então, revisão do dia anterior. Então, você vai colocar ali. Se não colocou, você vai jogar para resolver essa atividade a partir do outro dia. Se você não resolveu, é porque não era prioridade. Lembre-se aqui, ó, nas suas prioridades. Vamos aprender como fazer essa questão de prioridade? Ó, eu tô compartilhando a tela, eu vou tirar do modo de apresentação, só para mostrar para vocês aqui. Opa, ela voltou tudo aqui, deixa eu voltar aqui. Eu voltei aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, revisão, iniciar, inscrito. Olha só, pessoal, essa é uma técnica de priorização que ela é utilizada pela programação neurolinguística. Você vai ver como é simples. Eu deixei aqui só 5 atividades para que vocês possam entender como funciona isso, certo? E aí, depois, você pode colocar lá 10 atividades, se você não sabe o que é prioridade. Então, eu começo aqui, ó, por exemplo, entre ler e ir ao supermercado, qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é ir ao supermercado. Vou colocar um pauzinho aqui, ó. Deixa eu colocar a cor, deixa eu mudar essa cor, vou colocar vermelho para aparecer bastante aqui. Vermelho. Entre ler e lavar o carro, o que é mais importante? É mais importante eu ler, o carro vai esperar. Entre ler e fazer um exercício físico, eu preciso fazer o exercício, eu vou fazer o exercício, é prioridade para mim. Entre ler e fazer uma visita, faz dias que eu não faço essa visita, eu vou fazer essa visita. Entre o supermercado e ler, é mais importante eu ir ao supermercado porque não tem nada na minha geladeira. Entre ir ao supermercado e lavar o carro. Para mim é mais importante ir ao supermercado. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Isso eu tô colocando aqui aleatoriamente para vocês entenderem o processo. Entre o supermercado e lavar o carro, eu já marquei no supermercado. Entre o supermercado e fazer exercício físico. Eu preciso ir no supermercado. O supermercado é uma prioridade para mim porque está faltando coisas na minha casa. Entre ir ao supermercado e fazer uma visita, a minha prioridade é ir no supermercado. Agora eu começo de novo. Entre ir ao supermercado e ler, supermercado. Entre o supermercado e lavar o carro, supermercado. Tô vendo que é uma coisa importante. Entre ir ao supermercado e fazer exercício físico, ir ao supermercado. Entre ir ao supermercado e a visita familiar vai esperar um pouquinho. Vou no supermercado. Agora aqui, ó. Entre lavar o carro e ler, o que é prioridade para mim? É ler. Entre lavar o carro e ir ao supermercado, ir ao supermercado. Entre lavar o carro e fazer exercício físico, eu preciso fazer exercício físico. Entre lavar o carro e uma visita, a visita é prioridade para mim. Entre fazer exercício e ler, fazer exercício. Entre fazer exercício e o supermercado, supermercado. Entre fazer o exercício e lavar o carro, fazer exercício. Entre fazer o exercício e a visita. Entre fazer uma visita familiar e ler, o importante aqui é a visita. Entre fazer uma visita e ir ao supermercado, mas eu preciso ir lá fazer minha visita para minha família. Entre fazer a visita e lavar o carro, eu vou lá fazer a visita. Entre fazer a visita e fazer o exercício físico, eu vou fazer a visita. Então, olha só, pessoal, como que isso é interessante, só para que vocês entendam. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto. Então, se eu pegar aqui, ó, aqui eu tive 2 votos. Vamos colocar aqui um tamanho maior. 14. Opa. Vamos ver. Página. Quase que ao vivo é assim, né, pessoal? Vamos mudar aqui, vamos colocar vermelhinho também. Eu tive 2. Então, deixa eu copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu tive 11. Aqui eu não tive nenhum.
Aqui eu tive 4. 4. E aqui eu tive 7. Olha que interessante. Então, se você não sabe o que é prioridade, se você tem dificuldades para tomar esse tipo de decisão, então se eu tiver que decidir entre essas 5 atividades, qual que é a mais importante para mim, o que eu vou pensar aqui? Então, eu primeiro preciso ir ao supermercado, eu preciso fazer uma visita familiar, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ler e depois eu preciso lavar o carro. Então, se eu for colocar em uma nova ordem isso aqui, deixa eu colocar aqui, opa, caixinha de texto, deixa eu aumentar o tamanho, deixa eu ver se vai caber aqui, vai sim. Então, vamos lá, ó, primeira atividade, supermercado, visita familiar, opa, visita, supermercado, visita, exercício, supermercado, visita, exercício, ler e, por último, lavar o carro. Aí, depois que você olha isso aqui, que você viu, que você já fez, olha lá, ó, tá vendo? Deixa eu ver, deixa eu puxar aqui, porque eu acho que eu tô aparecendo na telinha ali de cima, porque eu aumentei. Vamos lá. Aí, exercício. Ainda tá pequena essa letra, né? Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Então, se eu olhar agora para essa minha lista, eu sei que as minhas atividades prioritárias, supermercado, visita, exercício, ler e lavar o carro. Porque se você olha ali, às vezes você olha de primeiro impacto, você fala, nossa, eu preciso lavar meu carro tá imundo. Mas só que aí você sabe que se você não for no supermercado, você vai ter que acabar pedindo comida do fast food. E se você pede a comida do fast food, a comida pode não ser tão saudável. E aí vai impactar na sua qualidade de vida da sua alimentação. Perceba como você fica mais claro para você fazer escolhas, porque você tem um objetivo definido, você sabe exatamente aquilo que você quer. Então, eu quero que vocês entendam principalmente essa técnica. É muito simples, eu vou revisar ela aqui agora com vocês, para que fique bem claro o que eu vou fazer. Eu vou ir fazendo escolhas 1 a 1, entre ler e supermercado, entre ler e lavar o carro, entre ler e fazer exercício, entre ler e fazer uma visita. E vou marcando o que vence. Depois eu venho entre supermercado e ler, supermercado e lavar, supermercado e exercício, supermercado e visita, lavar e ler, lavar e supermercado, e assim sucessivamente. E você vai, não esquece de marcar os pauzinhos aqui do lado, para que você possa depois colocar essa sua ordem de prioridade, coisas que são de fato importantes. Essa é a técnica de priorização e a gente usa ela para um monte de outras coisas que eu espero ter a oportunidade de no futuro poder explicar melhor para vocês. Mas de imediato, essa é a técnica de priorização. É a gente poder definir num emaranhado de tarefas aquilo que de fato é importante. Porque percebo que nós fomos reduzindo as escolhas e comparando. E fica muito mais fácil quando eu vou reduzindo, fracionando. E no final, se nós formos olhar, eu escolhi essas atividades aqui aleatoriamente. Mas se eu for olhar, tem lógica eu fazer primeiro o supermercado, não tem? Vou fazer o primeiro supermercado, fazer uma visita, preciso fazer exercício, preciso ler, preciso lavar o carro. Então, é isso. As atividades que você precisa, você prioriza. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e se tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários. E para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, que foi sobre essa questão do gerenciamento, sobre a priorização, bastante conteúdo técnico hoje, tá? Então eu quero que você pegue nesse seu caderninho aí e você responda para você. Como você pode virar o jogo de promover as mudanças que são necessárias? Quais os recursos que você não usou antes e você pode usar a partir de agora? Qual o primeiro passo a ser dado? Qual é o primeiro passo que você precisa dar? O que depende de você que você não fez ainda e você pode fazer utilizando, de repente, um novo recurso que você não utilizou? Certo, pessoal? Por hoje é isso. Minha
Gratidão imensa por vocês estarem aqui acompanhando. Deixa aqui os comentários, por favor, a respeito da aula, o que vocês acharam, se tiveram alguma dúvida. Se quiser convidar mais algum amigo, convida, manda o link do grupo, tá? Pode convidar, que aí a gente disponibiliza o link das aulas. Esse link só vocês têm acesso, ele não é um vídeo que está... Se você for buscar ele no YouTube, você não acha, ele é um link fechado, só para quem tem o link que tem acesso a esse vídeo para ver. Eu tô muito feliz com os resultados que a gente já teve até agora. Espero que você esteja também aproveitando bastante e que isso seja um fator de mudança na sua vida. Lembre-se sempre, você não precisa de mais tempo, você precisa de planejamento. Eu te vejo na aula de amanhã para a gente falar sobre os ladrões de tempo. Até amanhã!